Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que geralmente eu faço aqui para esse canal. É que hoje, dia 27 de outubro, é aniversário do Seminário Concórdia. Para você que não sabe o que é o Seminário Concórdia, ele é a escola de profetas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É lá que os pastores da igreja são preparados e formados para trabalhar nos diversos cantos do Brasil e até no mundo. Já são 117 anos formando pastores para a igreja. E hoje, nesse vídeo, eu quero te convidar a conhecer um pouco da história do Seminário Concórdia aqui no Brasil. Olá, eu sou o pastor Lucas Prando, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. A história do Seminário Concórdia aqui no Brasil está bastante alinhada ao início da história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil também. Isso porque, depois de uma convenção, a Igreja Luterana do Sino de Missouri, dos Estados Unidos, decidiu expandir o seu campo missionário e mandar pessoas aqui para o Brasil para observar as oportunidades missionárias aqui no nosso país. Então, no ano de 1900, um pastor chamado Christian Brothers aceitou um comissionamento e veio para o Brasil para avaliar as oportunidades missionárias aqui oferecidas. O trabalho missionário aqui no Brasil, então, foi abraçado pelo Sino de Missouri, que, depois de o pastor Brothers ter de voltar para os Estados Unidos, seguiu sob a direção de um outro pastor vindo dos Estados Unidos, o pastor William Mahler. O pastor Mahler chegou aqui no Brasil no ano de 1901. E o início da Igreja Evangélica Luterana do Brasil teve força especialmente aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul do país. E segundo os historiadores da igreja, um marco fundamental e principal, especialmente nos primeiros 50 anos de existência da igreja aqui no Brasil, foi a criação e promoção de escolas paroquiais, que geralmente ficavam anexadas à congregação e tinham como seu pastor e professor o próprio pastor local. Essas escolas fizeram com que as portas se abrissem para um rápido crescimento do trabalho do Sino de Missouri aqui no Brasil. Entretanto, um outro acontecimento, talvez mais importante que este primeiro ainda, foi a fundação do seminário na região de Bom Jesus, em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Geralmente os passos que eram dados na missão aqui no Brasil eram chancelados pela Comissão de Missão Interna, que era liderado pelo Sino de Missouri nos Estados Unidos, para depois serem colocados em prática aqui no Brasil. Mas a fundação do primeiro seminário, a fundação do Seminário Concórdia, foi diferente. A decisão de iniciar um instituto de formação de professores e pastores foi uma decisão local. E é por isso que a comissão de missão da época sequer ofereceu algum tipo de ajuda financeira no início desse trabalho. A ideia de iniciar um seminário surgiu aqui no Brasil e foi tocada inicialmente com recursos próprios. Isso torna o início do trabalho do Seminário Concórdia aqui no Brasil ainda mais marcante. Entre os dias 20 e 22 de abril de 1903 foi realizada a primeira conferência pastoral do distrito de São Lourenço, e ali ficou decidido que, na localidade de Bom Jesus, iria começar o processo de formação de jovens brasileiros para se tornarem pastores e professores luteranos. E no dia 27 de outubro de 1903, deu-se início às atividades do primeiro seminário, que naquela época era conhecido como o Instituto. Tudo o que havia para o início daquele trabalho de formação em Bom Jesus era a igreja local e uma ponta de estábulo, que foi reformada e reconstruída com tijolos para ali ser o dormitório dos estudantes. As aulas aconteciam dentro da capela mesmo, daquela congregação. O ano letivo, naquela oportunidade, começou com 3 alunos e algumas semanas mais tarde entraram mais 2. Todos os 5 estavam sob os cuidados do pastor local, o reverendo John Hartmeister. As aulas eram ministradas em português e alemão. Entretanto, infelizmente, as aulas naquele primeiro momento duraram apenas 1 ano e 5 meses, devido a enfermidades e problemas de saúde na família pastoral e a necessidade do pastor Hartmeister de retornar aos Estados Unidos. Só que graças à simpatia do presidente da igreja naquele primeiro momento, em 1905, em uma segunda conferência pastoral, dessa vez realizada na cidade de Jaguari, no Rio Grande do Sul, decidiu-se então reabrir a escola. Mas dessa vez, reabri-la na capital do estado, em Porto Alegre. E naquele lugar que eles escolheram para retomar o instituto, retomar a educação teológica na igreja, já funcionava uma congregação e ao lado uma escola. Ambas estavam sob a condução do pastor William Mahler. O ano letivo foi reiniciado
no dia 1º de maio de 1907. E dessa vez, 10 alunos se apresentaram para as aulas, que tinham como seu professor o pastor William Mahler e o pastor Emil Wighaupt. Eu não sei falar alemão, acho que é assim que pronuncia, mas o nome tá aqui na tela para você ver. E o pastor Emil, eu vou chamá-lo assim, ele era meio que uma espécie de diretor do seminário naquele primeiro momento. A escola funcionava em 2 casas alugadas e apenas em 1908 ela recebeu o nome de Seminário Concórdia. Àquela altura, o Sínodo de Missouri não julgava ser o momento ideal para considerar o Seminário Concórdia como uma instituição sinodal ainda, mas resolveu ajudar sim aquele trabalho com alguns aluguéis. E a partir daí o seminário foi crescendo a cada ano, sendo necessário ampliar ainda mais o local de dormitório dos alunos e o local também onde eram feitas as aulas. Em 1909, já com 19 alunos matriculados, foi alugado um prédio para alocar os alunos e ter as aulas, onde hoje passa a Avenida Voluntários da Pátria, lá em Porto Alegre. Para quem conhece Porto Alegre, talvez saiba onde fica essa avenida. E em 1912, também há um marco importante na história porque naquele ano foi inaugurado o primeiro prédio construído pela igreja unicamente com intuitos educacionais. E em 1913, iniciou-se então a primeira classe teológica ali no Seminário Concórdia. Apenas no ano de 1920, o Seminário Concórdia passou a ser considerado uma instituição sinodal pelo Sínodo de Missouri. E além disso, foi aprovada uma moção lá nos Estados Unidos que fez com que o seminário pudesse se mudar para um local mais confortável, um local melhor para alocar os alunos e também as salas de aula. E em 1921, o ano letivo já é iniciado num campus um pouco maior, num bairro que era considerado confortável e alto em relação à cidade, o bairro Monte Serrat, também na cidade de Porto Alegre. Anos se passavam e o número de alunos crescia muito entre os cursos ginasial, colegial e normal. Já faltava espaço também neste campus de Porto Alegre para alocar todos os alunos e por isso decidiu-se construir um outro campus, ainda maior, só que dessa vez já na cidade de São Leopoldo. E em 1969, depois de muitos anos planejando e construindo já um belíssimo e grande campus na cidade de São Leopoldo, quando boa parte daquele campus já estava construída, para lá foi transferido o pré-seminário. E apenas em 1984, toda a formação teológica foi transferida para o mesmo lugar, em São Leopoldo, aonde tem e acontece até os dias de hoje. Com a saída do seminário da cidade de Porto Alegre, do bairro Monte Serrat, algumas instalações daquele lugar foram alugadas para terceiro, mas desde 1985, ali, nas instalações do antigo seminário em Porto Alegre, está a sede nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e o seu centro administrativo. Pastor Mário Lemba, formado no Seminário Concórdia em 1974. Portanto, há mais de 45 anos, pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Servi esta igreja em várias congregações e também em escolas. Milhares de pessoas foram impactadas com o Evangelho através do anúncio da palavra de Deus, dos cultos e das aulas proferidas. Que Deus continue abençoando ricamente o seminário e todos aqueles que lá atuam e oram por ele. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil sempre se preocupou muito com a formação dos seus pastores e educadores. O currículo do seminário já passou por diversas atualizações. Por exemplo, antigamente um aluno podia entrar bem jovem, fazer o pré-seminário, também o seu período escolar e depois então o seu curso teológico. Isso levava mais de 10 anos de estudo para que o jovem pudesse mais tarde formar-se e também receber o seu chamado pastoral. Mas em 1994 houve um marco muito importante na formação dos pastores para a igreja. Porque em 1994 foi assinado um convênio entre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil. O Seminário Concórdia oferece especialmente, o curso de formação de pastores para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E essa formação se dá da seguinte forma: o candidato que deseja ser pastor se inscreve junto ao seminário para realizar um preparatório de 1 ano junto com o seu pastor lá na sua congregação de origem. Ao final deste ano preparatório, ele vai ao seminário,
para realizar provas junto ao seminário, entrevista com os professores e também o vestibular da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil. Se o candidato estiver apto em todas essas questões, ele ingressa no seminário para cursar bacharelado em teologia, oferecido no campus da UBRA em Canoas, no turno da manhã, e nos turnos da tarde e noite são oferecidas disciplinas no Seminário Concórdia com um enfoque maior no ministério. Simultaneamente aos estudos, desde o primeiro ano, o aluno é incentivado a colocar em prática os seus aprendizados em capelanias hospitalares, visitas a presídios e lar de idosos, trabalho com recicladores de lixo e entre outros. E já no quarto ano, quando o estudante já está devidamente autorizado para oficiar liturgia e sermão com a devida supervisão de um professor ou de um pastor, o aluno realiza um estágio nas congregações que ficam próximas ao Seminário Concórdia. E somente após concluir os seus estudos na UBRA, formando-se assim bacharel em teologia, o quinto ano de estudo é majoritariamente prático, onde o aluno é enviado para alguma congregação do Brasil ou fora dele para durante um ano fazer o seu estágio. Ao final do estágio, ele retorna para o seminário para o seu último ano de estudos. Neste sexto e último ano, o aluno irá cursar a pós-graduação em teologia e ministério pastoral, oferecidas no seminário, mas que são em parceria também com a Universidade Luterana do Brasil. Além disso, outras disciplinas também são oferecidas pelo seminário exclusivamente para os candidatos ao ministério. E ao final deste sexto e último ano, o aluno formado é entregue à Igreja Evangélica Luterana do Brasil para assim receber o seu primeiro chamado pastoral. Olá, sou Nilson Quant, sou estudante do Seminário Concórdia e estou no sexto ano. Ao longo destes quase 6 anos aqui no seminário, eu tive fiéis professores que tinham como verdade que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Esta verdade estava presente nas mais diversas aulas, nas aulas de teologia, nas aulas de história, nas aulas de aconselhamento pastoral, enfim, em todos os momentos Jesus estava presente desta maneira. E por isso que o nosso ensino aqui se mantém, porque se fundamenta em Jesus. E a minha expectativa em relação ao ministério pastoral são as palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, onde diz: "Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus." É isto que eu espero, continuar me fortificando na graça em Cristo. Somente assim poderei pregar e levar Jesus para onde eu for. E isto é maravilhoso, pois levar Jesus é levar perdão, é levar esperança e a vida eterna. Mas não é só essa formação que o Seminário Concórdia se preocupa em oferecer. Há um programa oferecido pelo seminário chamado de ET, que significa Educação Teológica por Extensão. A ET é oferecida a toda a igreja que deseja crescer no conhecimento da Palavra de Deus e nas doutrinas da igreja. Também são oferecidos cursos de diaconia e música, aperfeiçoamento pastoral destinado aos pastores da igreja e também um curso de mestrado livre, destinado a pastores, bacharéis e ou pós-graduados em teologia também. Como escola oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o Seminário Concórdia já formou mais de 800 pastores, que têm atuado em cerca de 1.900 congregações espalhadas pelo Brasil e até em algumas partes do mundo, como por exemplo o Paraguai, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Venezuela, Bélgica, Canadá, Portugal, Guatemala, Quênia, Panamá e República Dominicana. No começo desse vídeo, eu comentei que esse vídeo seria um pouco diferente dos outros que geralmente eu faço aqui para este canal. Eu julguei importante falar sobre o Seminário Concórdia, especialmente por 3 aspectos. Em primeiro lugar, porque julgo ser importante as pessoas da igreja e fora dela saberem da importância que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil dá para a formação de seus obreiros, de seus pastores, de seus educadores. E a importância que a igreja também dá, através do Seminário Concórdia, em formar a própria igreja no conhecimento da Palavra de Deus e nas doutrinas da igreja. Em segundo lugar, julguei importante falar sobre o seminário porque ele faz parte da minha própria vida, com a formação do meu avô, do meu pai, dos meus tios e primo no Seminário Concórdia, e também a minha formação, agora no final do ano de 2018. Sem dúvida nenhuma, é uma grande alegria poder falar deste instituto, deste seminário, que formou pastores ao longo de tantos anos, em tantas épocas, para servir a igreja com tanta alegria, amor e afinco à palavra de Deus. E em terceiro lugar, eu julguei importante falar do Seminário Concórdia para convidar você, jovem luterano, que tem interesse de servir como pastor da igreja. Converse com seu pastor,
Fale com ele, veja o que ele tem a lhe dizer. Sem dúvida nenhuma, externar esse desejo ao seu pastor fará com que ele te ajude nos encaminhamentos para que também, quem sabe, você possa se tornar um pastor da igreja. Prezado irmão e irmã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estamos no segundo semestre do ano, época muito oportuna para trabalharmos no recrutamento de novos alunos para o Seminário Concórdia. A IELB e igrejas luteranas irmãs sempre precisarão de pastores e missionários formados pelo nosso seminário. Incentivo você a observar na sua congregação os jovens, sejam solteiros ou casados, que têm uma vida consagrada, são ativos na sua congregação e têm tido um bom desempenho escolar. Converse com eles sobre a possibilidade de virem para o seminário, a fim de prepararem-se para o ministério pastoral. Pode começar com a pergunta: você já pensou na possibilidade de ir para o seminário e ser um pastor? Na Bíblia lemos: se alguém quer muito ser pastor na igreja, está desejando um trabalho excelente. Eu agradeço muito a você que acompanhou esse vídeo. Se você gostou dessa modalidade de vídeos, falando um pouco sobre a história, enfim, das coisas da igreja, deixe nos comentários aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os conteúdos que já tem que serão lançados. Desejo a todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!